Meus queridos irmãos, boa noite. Vamos começar a nossa atividade hoje, pedindo a Deus Pai suas bênçãos para este momento. Rogamos ao nosso irmão Valdeir que faça a nossa prece de abertura. Pai nosso que estais no céu, na glória da criação, recebe, Senhor, esta prece da forja do coração. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia no teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro da tua imensa alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos fira a carne mortal, nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, sejas, Pai, glorificado, agora e sempre, assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje, nós vamos continuar o trabalho do Interfraternidade. Nós paramos na reunião passada na questão 345 e ela diz o seguinte: o preceito evangélico: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelos cristãos, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Emmanuel responde: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Bom, logo na pergunta, a gente tem aquela questão básica: interpretar o pé da letra ou tirar o espírito da letra. Aqui no caso, oferecer a outra face é não retribuir, não é que a pessoa vá ser atingida na face, mas nas ofensas, ter recebido uma ofensa grande, que valha como se fosse um tapa na cara, né? Então, nessa perspectiva do sentido moral da proposta, do oferecer o outro lado da face quando nos bateram em uma, ela realmente, nós temos que tirar daí o espírito da letra, né? Quer dizer, não retribuir uma ofensa com outra ofensa.
A ofensa física, geralmente, aqui quando ele fala na legítima defesa, nesse primeiro parágrafo, a gente tem que lembrar o seguinte, que a ofensa, ela nos atinge em dois aspectos, o físico e o emocional. Normalmente, quando uma pessoa nos ofende, nós temos uma descarga energética, física, que aquilo nos causa um impacto físico. Você fica abalado, você sente aquela ofensa, é como se você tivesse levado realmente um tapa, né? Mas também tem o lado emocional, que às vezes a gente recebe uma ofensa daquelas pessoas a quem nós mais amamos, que nós mais queremos, ou de pessoas que a gente considera e que não espera determinada reação. Então, esse é o lado emocional. Então, tanto a parte física como a parte emocional, ela nos desperta aquilo que nós ainda temos guardado dentro de nós, que são os nossos instintos inferiores, aquela questão de autodefesa, até de sobrevivência. É um instinto que brota tão forte que você sente aquela ofensa como se estivesse lhe desmoronando. No caso profissional, você sente como se você estivesse sendo destruído. Então, essa questão de despertar os nossos instintos é que ele envolve a questão, vamos dizer, do orgulho, da vaidade, da autoestima, do personalismo, enfim. Então, essa autodefesa, anular essa autodefesa implica em a gente colocar realmente todos esses nossos sentimentos para baixo, deixar passar por cima de todos eles, não dar rédeas soltas ao orgulho, à vaidade, vamos dizer, a autoestima, não dar rédeas soltas a esse animal, a esses animais que estão dentro da gente. Então, isso é muito importante quando a gente recebe essas ofensas e que a gente tem que responder o quê? Com o amor cristão, com a fraternidade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 6, ele fala sobre o homem evangelizado. Então, o homem evangelizado, ele consegue perceber certas circunstâncias, certos momentos difíceis e evitar um agravamento. O evitar o agravamento é uma percepção que a sensibilidade de cada um vai desenvolvendo. A gente sente o encaminhar das coisas, então já sabe que pode acontecer alguma coisa mais grave, então vai se deixando passar, deixando por menos, né? Então, ele evita esse agravamento e a falta desse controle emocional, desse descontrole emocional que pode tomar conta de todo o ambiente, né? Porque uma das coisas que nos vem é a vontade de devolver na mesma moeda. Mas, com isso, nós temos que pensar que o homem evangelizado, ele já tem predominantemente nele o espírito do bem. Então, ele não vai poder competir com a maldade do outro. O outro é mal, é um mal que está com todo o seu potencial. Então, não se vai competir. Quem está no bem também está no bem com todo o seu potencial. Então, não se deve pensar em mensurar, em devolver com a mesma moeda esse aspecto. Então, aí entra, nesse coração evangelizado, a paciência, a oração, imediatamente entrar em oração, a paciência, o buscar a paz. Buscar a paz não é, por exemplo,
ver quem é que explicar quem é que está com a razão. Não é por aí. Porque não adianta você explicar quem está com a razão com quem já está fora de controle emocional. Então, a paz aí não tem que buscar o justificar pela razão. Tem que buscar a paz pela paciência, pela oração, pela humildade. E ele diz assim: somos de parecer que agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e com a serenidade moral. É aquilo que ele nos explica, que ele nos fala, nos incentiva através desse item 6 do capítulo 24 do Evangelho. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair no nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Ter presente a situação, uma pessoa que está realmente agindo sob toda a influência de todos os seus instintos, e aquele que recebe, que já está num outro nível de compreensão, de elevação moral, vai entender essa situação e não vai se trocar, vai deixar passar. E é como se diz ali, não é um momento de esclarecimento, não adianta ver quem está com a razão. Tem que ver, tem que se buscar a paz, porque o ensino é preciso que haja uma circunstância propícia para que haja uma recepção positiva daquilo que se quer passar, daquela mensagem que se quer passar. Se você não está receptivo, se não existe esse clima, vamos deixar para outra ocasião, não é isso? Nós ficamos estudando o Evangelho, isso e aquilo. Nós temos um discurso fácil. Falar sobre o Evangelho, sobre a docilidade, sobre a paciência, sobre a tolerância, é ótimo, isso é bom, isso é fácil de falar, de fazer. E é fácil ser fraterno num grupo amigo. Agora, ser fraterno num grupo com muitas divergências de formação moral é mais difícil. É muito mais difícil. E viver o Evangelho tem que ser em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Viver o Evangelho tem que ser mostrar a transformação, ou sentir a transformação que ele conseguiu fazer na sua pessoa, na sua forma de resposta, na sua forma de ser. Porque falar que é cristão é fácil. Vivenciar o cristianismo, vivenciar o Evangelho é que é mais difícil. A 346 é a seguinte: nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, e por vezes nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas. Emmanuel nos orienta. De conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmãmente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Mas, se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois dos nossos esforços supremos em trabalho de purificação,
na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Aqui na primeira parte da resposta, Emmanuel nos diz que devemos ajudar. A nossa disposição deverá sempre de ajudar. Sempre, porque como nós gostaríamos de ser ajudado. Agora essa ajuda, ele fala, irmãmente quer dizer, com fraternidade, com carinho, como nós desejaríamos ser corrigidos, ser esclarecidos. Porque ninguém gosta de ser corrigido ou ser esclarecido com arrogância, mostrando uma superioridade. Ninguém gosta disso, mas ser corrigido com amor, com fraternidade, com amizade, em todas as ocasiões, isso é muito importante. Agora, na segunda parte da resposta, ele nos fala que quando os instintos animalizados estiverem todos aflorados, convém deixar passar, arrefecer aquela situação, até que aquelas pessoas possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Quer dizer, uma vez que as pessoas estejam serenadas, estejam mais tranquilas, em uma circunstância favorável, é possível se fazer uma abordagem, um esclarecimento, sempre apelando para os bons sentimentos, para a fraternidade, para o amor, para a paciência, para a tolerância. Aqui nós tomamos umas notinhas, que, por exemplo, a questão do esclarecimento. A questão do esclarecimento tem a hora, como nós já vimos, uma hora certa, porque nem todo momento é aquele momento. E a outra coisa é a forma. Às vezes a gente vai com toda aquela capa de fraternidade, mas naquela capa de fraternidade está escondido uma forma de autossuficiência, de arrogância, de mostrar, olha, eu estou melhor do que você, está entendendo? Então há necessidade de a forma de ser observado, não só a hora, mas também a forma. E geralmente nós sofremos mais quando a gente quer agir com esse amor, com essa fraternidade, é com aqueles a quem nós amamos, com os nossos amigos. Aí a maior parte dessas dificuldades, eles se encontram em família, porque geralmente é nesse núcleo familiar é que nós vamos ter as oportunidades de ver, de ter as expiações, de ter as provações, todas elas trabalhadas. E ajudar nesse momento é muito mais difícil, porque nós temos o envolvimento emocional e temos a racionalidade daquilo que nós precisamos fazer. Então é muito complicado a gente ter, mas ele tem que começar essa fraternidade com quem nós amamos. Se não começar na família, nós não vamos ter nem condição de transferir para os nossos amigos, para os nossos colegas, para aqueles que estão convivendo conosco. Se nós não tivermos o exercício, desse exercício na família. É isso, a gente tem realmente que ter muito autocontrole para saber que não pode abrir mão daquela situação, daquele momento. Tem que ter muito autocontrole para isso. E isso realmente, uma das coisas que nós colocamos aqui é a questão da invigilância dos pais. Essa invigilância, ela tem uma visão assim abrangente. A invigilância não é só o rezar, o orar pelos filhos, pela família, mas é aquela ação, é não deixar passar a oportunidade, agora fazer com fraternidade, fazer com amor,
Tudo isso é muito difícil. E aí é que entra a nossa verdadeira escola, é aí é que está nosso aprendizado. É essa coisa, esse exercício que nós trazemos para o nosso grupo de trabalho, para o nosso grupo de trabalho profissional, enfim, para todos os outros lados, porque nós transferimos a experiência. E quando a gente fala nesse contato, a gente tem que lembrar que os filhos também estão, e os outros parentes também que estão ligados a nós no grupo familiar, nem sempre são aqueles dóceis, aqueles amigos, aquelas coisas, são aqueles que partem para o racha mesmo. O filho sai de casa, a filha sai de casa. A aproximação é o quê? É o nosso comportamento. É o nosso comportamento durante o tempo todo. Porque a aproximação é a minha maneira de ser, a minha maneira de me conduzir, as minhas palavras, porque não adianta a pessoa querer orientar se é uma pessoa que normalmente tem palavras desagradáveis e tem comportamentos desajustados. Aí entra também aquele aspecto, a invigilância também é isso. Se eu quero fazer as coisas, eu tenho que começar por mim. Educar a palavra, depois pensamento, sentimento, isso é uma cadeia que faz. Então, o testemunho evangélico é a vivência da lei do amor. Para você conseguir passar essa fraternidade, esse amor para o próximo, o mais próximo, que é aquele que está envolvido conosco, se nós não tivermos uma vivência respeitando as diferenças, respeitando os direitos, as liberdades, e se nós não tivermos uma vivência cheia de paciência, de consideração, de entendimento, nós não vamos conseguir assim muita coisa, né? Por exemplo, essa fraternidade também, essa fraternidade que a gente fala, que é colocado aqui, aqueles que nós mais queremos, muitas vezes de uma forma egoística, ela é impedida pelos problemas hegemônicos, pela hegemonia que cada um quer ter sobre outra coisa. Na profissão, aquele que está mais acima acha que pode mandar tudo, o meu grupo é melhor do que o outro, tá entendendo? E como é que eu vou ter um comportamento fraterno se eu tenho um comportamento hegemônico? Hegemônico é aquela que a hegemonia é a supremacia de uma pessoa sobre outra, de um grupo sobre outro, de uma nação sobre outra. É uma supremacia, de uma certa forma. Então, uma das coisas que a gente também tem que ver na nossa vivência evangélica, na fraternidade que a gente quer vivenciar, é não cair nessa questão da hegemonia. O nosso grupo aqui do Porto de Luz é melhor do que o grupo lá de outro canto, que automaticamente as pessoas começam a fazer a comparação e começam a se sentir melhor. Isso é uma questão que nós temos que ter de vigilância. Em vigilância a gente tem que tentar tudo isso, respeitando as diferenças e o tempo de cada um, porque tudo isso só pode acontecer se houver aquela primeira coisa, aquele sentimento de simpatia e aquele sentimento de bondade. A 347, a pergunta é: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? É uma pergunta direta. A resposta: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras muitas vezes colimam o resgate, quer dizer, têm em vista o resgate da dívida assaz penosas,
Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém cada espírito se verá pelo prisma do seu coração. Mas na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 6, ele fala na destinação da Terra. A gente tem que entender a Terra, primeiro, acima de tudo, a sabedoria infinita do Pai, que tudo que faz é perfeito, né? A Terra, ela não é tão velha, ela é tão nova quanto a humanidade que está aqui com ela, que está vindo para cá, para os seus resgates, para o seu aprendizado difícil, para todas essas coisas. Graças a essa situação da Terra como um planeta novo, graças a ele ainda está se arrumando, ele ainda tem problemas com as placas tectônicas, ele ainda tem furacões, ele ainda tem vulcões, ele ainda tem todas essas coisas todas. Agora, por que isso? Por que isso? Porque justamente essas coisas causam dificuldade à vida do homem e para isso ele vai desenvolver a sua inteligência para amenizar essas dificuldades que o orbe lhe traz. Nós temos os sismógrafos que veem enquanto as placas estão se mexendo, quando o vulcão vai cair, a parte dos climas, todas essas coisas são colocadas em função da evolução também da Terra. Ela também está, tudo isso está acontecendo para que ela dê possibilidade ao homem de desenvolver a sua inteligência, a sua parte mais importante, e tudo isso com uma meta de aperfeiçoamento. A meta é o aperfeiçoamento. A Terra se destina ao nosso aprimoramento moral. Todas essas dificuldades que nós temos é porque nós ainda não aprendemos a primeira lição que nos foi dada: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós ainda não aprendemos isso, ou melhor, nós repetimos como assim um chavão, mas na realidade amar ao próximo como a nós mesmos, vivenciar isso na sua verdadeira profundidade, é uma coisa muito difícil. Poucos são aqueles que têm conseguido. Precisa ser uma irmã Dulce, precisa ser um Francisco de Assis, um Antônio de Lisboa, são esses grandes iluminados. E tem muitos outros que chegam aqui e que fazem muitas coisas boas, e que fazem de uma forma anônima. São missionários que vêm, mas que passam e que não são registrados, não são canonizados, não são artigos de jornal, de revista, disso, daquilo, mas que são pessoas que são construtoras, são colaboradoras, são construtoras. Então, quando o homem vem também, é preciso ver, quando ele vem para a Terra, que ele vai ficar no orbe para passar ver as suas melhorias. Quando ele vem fazer isso, ele também traz, ele se torna colaborador do Pai. Porque no momento que ele faz a coisa boa, no momento que uma mãe educa bem o seu filho, que no momento que se faz o bem, ou desenvolve uma campanha, ou que vive bem e dá um testemunho do bem,
pessoa está sendo um colaborador do Cristo, construindo um mundo melhor. Quem reclama e tudo, não tem ainda consciência de que está aqui sendo objeto da misericórdia de Deus, tendo uma oportunidade enorme de aprendizado, de exercício, de uma nova oportunidade. Emmanuel, numa outra mensagem, ele diz que a natureza nos dá o maior exemplo, que todo dia, um dia acaba, os anos acontecem um depois do outro, e todo dia um dia nasce novo para nós exercitarmos mais uma vez aquilo que nós não soubemos aproveitar ontem, anteontem, no mês passado. Então todo dia o dia nasce novo para nós. E as pessoas, quando não há uma consciência de que realmente nós estamos aqui para um aprendizado, aí fica mais difícil, porque poucos estão aqui na Terra pela primeira vez. A maioria já passou por aqui, já voltou. Agora, as dificuldades, elas podem ser, por exemplo, a maior parte pode ser por desconhecimento e pode ser por teimosia, como a tia dizia, pela rebeldia, né? Então, o desconhecimento são as atitudes erradas, são aquele espírito ainda que acha que eu vou estar melhor no momento que eu te passar para trás e conseguir melhor proveito para mim, ainda aquele que eu posso te enganar, tá entendendo? Aquele que eu posso tirar um melhor lucro, enfim, esses ainda não despertaram. É o desconhecimento da lei de Deus, é o desconhecimento de que aqueles comportamentos são inadequados e que só fazem mal a ele. O outro seria a teimosia. Essa teimosia é que eu vou deixar para depois, etc. E deixo prevalecer em mim aqueles instintos, vamos dizer, quem gosta do sexo exagerado, da bebida, quem gosta do comodismo. Não fez mal a ninguém, mas o comodismo mesmo, o ficar no bem bom, aí isso também não é uma coisa boa. Então, agora todos esses delitos, vamos dizer assim, eles estão arquivados nas nossas fichas reencarnatórias. Quando ele vai reencarnar, puxa assim a fichinha, olha, o que é que você vai refazer agora? Se nós acreditamos na vida eterna, se nós acreditamos que nós somos realmente espíritos, etc., nós vamos pensar duas vezes, nós vamos ter aquele bendito arrependimento e ficar aguardando a misericórdia do Pai, a misericórdia infinita, que faz nascer todo dia um dia novo, para a gente tornar a fazer as coisas, para a gente tornar a pensar de uma maneira diferente, para a gente tornar a agir, não é isso? Senão nós vamos encerrar agradecendo a Deus Pai, a Jesus, aos irmãos espirituais que nos acompanham, que administram esta casa, que auxiliam na caminhada de todos nós. Vamos agradecer por tudo isso. Que a paz de Jesus fique com cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados.